Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9, o texto a qual nós estamos vendo sobre as instruções de Jesus sobre a oração. Já faz algumas pregações, hoje vamos para a sexta pregação desta série, sobre essa instrução de Jesus de como nós não devemos orar e de como nós devemos orar, Qual é o objetivo da oração, como deve ser a oração. Nós então estamos vendo Mateus no capítulo 6, o versículo 9, que diz assim, amém? Assim diz a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que acontece aqui então é que do capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Jesus está tratando das três práticas de justiça judaica, assim como nós já temos falado a cada pregação. Mas talvez você que está na sua casa não tenha assistido as primeiras, então eu vou fazer uma introdução para que você entenda onde nós estamos. Do versículo 1 ao 18, então, Jesus ele está tratando sobre as três práticas principais de justiça judaica, que são a esmola, a oração e o jejum, E ele traz então do sistema judaico, de como eles faziam, ele ensina a sua igreja, nós, os seus discípulos, a fazerem também, mas ele dá a instrução correta de como nós devemos fazer. Então no versículo 1 está o princípio geral, da maneira que deve ser feitas as três práticas. E a questão do versículo 1 não é que você não pode fazer na frente das pessoas, mas é que o intuito é, se as pessoas verem nós praticando alguma dessas três práticas, é glorificar a Deus que está no céu, e não para nós sermos vistos como são espirituais, olha como eles são de Deus, Mas que se eles falem isso, seja para glorificar a Deus e não com um desejo do nosso coração de ser visto pelas pessoas. Nós começamos então do versículo 5, pois do versículo 2 ao 4 Jesus está tratando sobre a primeira prática, que é as esmolas, o auxílio para os necessitados. No versículo 5 então nós vimos sobre a oração hipócrita, que o religioso ele ora de maneira hipócrita, porque o intuito dele é ser visto pelas pessoas, e ele tem então como recompensa, é exatamente isso, quando as pessoas veem o que ele está fazendo, como um ator que está atuando ali, só quando tem uma plateia, daí ele ora de maneira hipócrita, então ele ganhou a sua recompensa, que é ser visto pelas pessoas. Vimos também o versículo 6 de Mateus, no capítulo 6, que Jesus começa a ensinar então como nós devemos orar, que é irmos para os nossos quartos, orar no secreto, e nesse dia então nós entendemos o que Jesus está dizendo nesse versículo e o que ele não está dizendo. Ele não está proibindo a oração pública, pelo contrário, ele está querendo dizer, se você quer ter um momento com o teu pai, nós temos um momento de comunhão com a igreja, nós temos um momento de oração durante o nosso dia, onde a gente está, mas se você quer ficar sós com ele, um momento só para você e o seu pai, então se esconda das pessoas, se esconda do mundo, deixe um lugar reservado para você realmente se encontrar com seu Pai que está nos céus. Vimos também o versículo 7 e o versículo 8, que Jesus agora está tratando de outra coisa. Ele tratou a oração hipócrita, é aquela para ser vista pelas pessoas. Mas se você ir para o secreto, ir para o teu quarto, que ninguém esteja vendo, não quer dizer que você esteja de completo seguro, que de completo você esteja certo no que você está fazendo, porque você pode cair em outro erro, que é o que ele fala aqui, que é uma prática pagã. Não é nem uma prática religiosa e muito menos dos seus discípulos, dos cristãos, mas é uma prática pagã, que são as vãs repetições. Nesse dia nós entendemos então que nem a oração pública e nem a oração no secreto vão ajudar, vão ser de fato uma oração genuína, se nós fazemos para ser vistos pelas pessoas, ou se nós nos escondemos, mas usamos de vãs repetições, como se fosse Deus tivesse uma resistência a qual eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa, então, para que ele então ouça, para que ele me atenda. Convenci Deus, de tanto que eu repeti, eu convenci Deus. Falamos sobre nesse dia que muitas pessoas pegam a oração do Pai Nosso e fazem dela uma vã repetição, nem sabem o significado dela, nem sabem o que ela realmente significa, então ali todo dia, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e repete, e muitas pessoas ainda repetem mais do que uma vez, Comentamos nesse dia que na internet tem lá 1000 vezes a oração do Pai Nosso,
como se fosse uma fórmula secreta de como nós devemos orar. Mas então Jesus até agora ele falou qual é a maneira que nós não devemos orar, qual é o perigo de você orar no secreto, e que então se você orar para ser visto, você é um hipócrita, e se você usa de vãs repetições de um método para que Deus aceite a tua oração, ou para você convencer Deus, você tem uma atitude pagã, não uma atitude de filho, não uma atitude de discípulo de Jesus. Então começamos no versículo 9 a entender qual é a maneira, qual é o tipo, qual é o modelo de oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. No versículo 9 então começa a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está dividida em duas partes. A primeira dela é o nosso alvo principal, que é o reino de Deus, glorificar, exaltar a Deus sobre todas as coisas, demonstra o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. A primeira parte é o nosso alvo principal, já na oração de Jesus nos alerta qual deve ser nossa prioridade na oração. Por segundo, então, a segunda parte da oração do Pai Nosso está o nosso alvo secundário, que são os nossos pedidos pessoais, que é pão, perdão e proteção, né? Os 3 P's, como muitos dizem na teologia, né? Ali você pede as tuas necessidades diárias, nós pedimos as nossas necessidades diárias, assim como o alimento, o perdão e a proteção. E todas essas partes, ponto a ponto, nós vamos estudar. Nós vimos já a primeira parte delas, que é interessante a gente ver que Jesus, ele não só nos ensina como nós não devemos orar, ele nos ensina também como nós devemos orar, mas não só como nós devemos orar, mas qual é o conteúdo da nossa oração, do que o que deve conter e o que não deve conter na nossa oração. Então a primeira parte do versículo 9 que nós vimos diz assim: vocês orem assim. Vimos nesse dia qual é a oração aceitável a Deus, qual é a oração que Deus aceita, qual é a maneira que nós devemos orar, o modelo da nossa oração, o conteúdo da oração que Deus aceita. Jesus está nos dizendo: se vocês não são hipócritas, vocês não vão fazer como os hipócritas, se vocês não vão agir como pagãos, se o intuito de vocês não é a glória a si mesmo, mas a glória a Deus, se o intuito é de fato ter Deus como seu espectador, como nosso espectador único da oração, então Jesus nos ensina qual é o método que nós devemos orar, qual é a maneira que nós devemos orar, qual é não o método, o modelo da nossa oração. Primeira parte que nós vimos então foi isso, sobre a oração não ser um modelo e não uma fórmula. A oração do Pai Nosso não é como um abracadabra, palavras mágicas que então se a gente repetir, Deus é obrigado a fazer. Não, a oração do Pai Nosso é o modelo da oração para o cristão e cada ponto dela nós podemos ali organizar na nossa mente uma maneira que nós conseguimos orar. Naqueles momentos às vezes que nós não conseguimos nos concentrar na oração, nós nos lembramos do modelo da oração que o nosso Senhor nos ensinou, então nós começamos a orar ela e nos lembramos que Deus é o nosso Pai. E esse foi o segundo ponto então do versículo 9, a segunda parte do versículo 9, que foi a quinta pregação, que é as palavras Pai Nosso. Ali nós entendemos mais sobre a paternidade de Deus, nós entendemos que estamos orando a um destinatário, que é um Deus todo-poderoso, santo, mas que também é um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que se preocupa conosco, um Pai que sabe as nossas necessidades. Entendemos por que podemos chamar Deus de Pai. Nesse dia entendemos que não são todas as pessoas do mundo que são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, por conta da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, então é algo que não é humano, algo que não é carnal, algo que não veio, né, do nosso poder, da nossa força, do nosso esforço, mas algo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nesse dia nós entendemos que Deus é um Deus pessoal, que Ele se dirige a nós pessoalmente, intimamente, mas que também Deus, Ele é um Deus coletivo. Pois já no começo nós oramos, não Pai meu, mas Pai nosso, não meu Pai, né? Mas Pai nosso, ou seja, quando você no teu secreto, quando eu, na nossa intimidade com Deus, ainda assim nós estamos orando de maneira coletiva, dizendo que Ele é o Pai nosso. Entendemos nesse dia que nós temos a garantia do Espírito Santo de que Deus é o nosso Pai. Entendemos também que temos um aviso, uma ressalva. Se nós temos a certeza que Deus é o nosso Pai, que Ele é santo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é um Deus de amor, de justiça, Ele também é um Deus de ira, Ele é um Deus que nos repreende, que nos castiga, porque nós somos filhos, então nós devemos nos portar nessa vida, nesta terra, nesta caminhada, como filhos do Deus Santo que Ele é.
Então, nós sabemos que Ele é amoroso, nós sabemos que Ele nos ama, mas nós devemos nos portar como de fato filhos de Deus. E nisso tudo, o Espírito Santo testificando, nós clamando, Abba, Pai, nós temos esse privilégio de orar diretamente a Ele, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo isso, nós vemos o amor de Deus. Na repreensão, no castigo, na provação, nas tribulações que Ele permite que nós passamos, em tudo isso nós vemos que Deus nos ama. Amém? Glória a Deus, então. Hoje vamos ver a terceira parte do versículo 9, né? Que é a sexta pregação dessa série sobre a instrução de Jesus sobre a oração. Amém? A terceira parte, então, do versículo 9, no capítulo 6 de Mateus, diz assim: que estás nos céus. Essa parte parece uma parte tão simples, né, desse texto do versículo 9, parece que são palavras tão pequenas, mas quando nós começamos a estudar ponto a ponto dela, porque Jesus começa desta maneira, Pai nosso que estás nos céus, nós conseguimos então, aprendendo que Jesus nos deu um modelo de oração, e quando nós, na nossa oração, nós refletimos que Deus é o nosso Pai, e refletimos que Deus é um Pai que está nos céus, nós sabemos que Ele é um Deus próximo, um Deus amoroso, um Deus pessoal, um Deus coletivo, mas Ele é um Deus que está muito acima de nós. Nós não podemos, quando nós se damos conta que Deus, né, é um Pai nosso que está nos céus, isso diz para nós que Ele está muito acima de nós. Ele é um Deus que nós não podemos tratar Ele como tratamos nossos irmãos, como tratamos qualquer pessoa ao nosso redor. As palavras, a maneira, a reverência que nós tratamos Ele tem que ser diferente, pois Ele é um Deus santo e Ele está acima de nós. Isso remete não só à paternidade de Deus, mas remete à soberania de Deus. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, e é interessante que essa palavra aqui, ela não está no singular, ela está no plural. Não diz Pai nosso que estás no céu, mas que estás nos céus. É uma palavra que está no plural. Nisso nós já podemos nos encaminhar lá para Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, que nós vemos que isto não é novidade nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Já no primeiro versículo da Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio Deus criou céus e terra. Veja que interessante, terra no singular, e céus no plural, nos dando a entender que existem níveis espirituais do céu. Não só o céu que nós vemos material, né? Não só o cosmos, mas há níveis espirituais do céu, aonde Deus se encontra. Nós sabemos que os céus não é um lugar onde Deus está contido, porque Ele habita em nós e nada pode conter o seu poder. Mas a Bíblia nos deixa claro que existe mais que um céu, pois a palavra está no plural. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, quando ele está falando da sua revelação, que ele fala de maneira humilde, ele fala que conheceu um homem, e com o contexto do capítulo 12 nós conseguimos entender então que Paulo está falando dele mesmo, mas ele não quer se gloriar nestas revelações. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Veja que interessante a maneira que o nosso irmão apóstolo Paulo coloca aqui. A revelação foi tão grande, a experiência foi tão grande, que eu nem sei se foi no corpo, se eu fui teletransportado para o céu, ou se foi algo espiritual, se foi um arrebatamento, fui arrebatado no espírito até o terceiro céu. A experiência foi tão grandiosa que até o texto continua dizendo que ele viu coisas que era proibido, que são proibidas falar aos homens. E eu acredito assim, baseado nos estudos desse texto, que não é que Deus não permitia que ele falasse. Porque você vai ver no Apocalipse, a revelação do Apocalipse, João também acontece isso. Ele é levado por um anjo aos céus, e ele vê coisas ali que até hoje, 2000 anos de história da igreja, nós estamos entendendo, tentando compreender o que ele diz ali, das coisas que ele viu no céu. Então eu acredito não que Deus proibiu o apóstolo Paulo de revelar essas coisas, é que se ele falasse nós não iríamos compreender.
Ele vai até os céus, ele vai até o terceiro céu, aqui como ele diz, nos dando essa certeza que existe céus e não céu no singular, e ele vê coisas lá a qual são indizíveis. Não tem como explicar, não há como o nosso discernimento, o nosso raciocínio entender. Olha que interessante, nós sabemos que Deus é um Deus pessoal, um Deus amoroso, mas é um Deus que transcende todo o nosso pensamento. É um Deus que criou coisas a qual nós não temos nem ideia de quão grandiosas é. O nosso irmão apóstolo Paulo disse que não poderia, nem conseguiria falar. O nosso irmão João, em Apocalipse, falou das coisas que ele viu quando ele foi arrebatado aos céus. E mesmo assim, até hoje, nós tentamos entender essas coisas a qual ele viu lá. Veja que interessante que a Bíblia ela nos ensina que essa não é somente a forma que nós devemos orar. Esta palavra céus não é simplesmente colocada no meio da nossa oração, mas ela deve fazer parte do nosso dia a dia, e hoje vocês vão conseguir entender qual o significado, o peso dessa palavra no plural, né? Céus. Esta palavra ela deve fazer parte também da nossa pregação, não só da nossa oração, deve fazer parte dos nossos pensamentos diários. Desde o começo do Novo Testamento, a gente vê lá em Mateus no capítulo 3, versículo 1 e 2, João Batista está pregando o Evangelho, João Batista está pregando as boas novas, né? E olha só o que a palavra nos diz nesse texto. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Veja que interessante, quando nós chegarmos na parte do venha o teu reino, nós vamos conseguir entender mais profundamente o que João Batista está dizendo aqui, por que ele fala desta maneira. Mas veja que já na pregação de João Batista, esse grande homem, maior dos homens nascidos de mulher, a qual o nosso Senhor Jesus chamou de profeta, que era aquele que foi profetizado no Velho Testamento sobre a voz que clama no deserto, o método da pregação dele, as palavras, a frase, o modelo da pregação dele era: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, mais adiante, no capítulo 4, depois da sua tentação, vocês se lembram que no capítulo 3, João Batista, então, Mateus nos conta que João Batista batizou Jesus, imediatamente ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele começa ali os seus 40 dias de tentação em jejum e oração. Adiante disso, ele sai desse momento, os anjos vêm e então acolhem ele, sustentam ele, né? E ele começa a proclamar a mesma coisa que João Batista. A pregação é a mesma, veja bem. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Veja que interessante, João Batista usando esse método, Jesus usando esse modelo, né? O nosso Senhor, o nosso Deus celestial, né, usando estas palavras. Nós então entendemos que a nossa oração deve conter essas palavras, a qual nos mostra que Deus é um Deus que está nos céus, que está acima de tudo, mas que também o reino dele está acima de todos os reinos da terra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando nós oramos a Deus, nós entendemos que o reino que Jesus está falando aqui e João Batista está falando é um reino superior, um reino perfeito, um reino a qual nós fazemos parte. Em qualquer momento da nossa vida nós vamos nos lembrar que nós fazemos parte desse reino que está sobre todas as coisas. Mateus no capítulo 10, versículo 7, Jesus agora está ensinando os seus discípulos, os apóstolos, qual é a maneira que eles devem pregar as boas novas. Qual é a maneira que eles devem ir espalhando as boas novas? Olha só como Jesus diz, Mateus capítulo 10, versículo 7, diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Não só João Batista pregou dessa maneira, não só Jesus pregou dessa maneira, como Jesus também ensinou aos seus discípulos que essas eram as palavras a qual eles deveriam proclamar: o reino dos céus está próximo. O método hoje, o modelo da nossa pregação está fundamentada em um reino que não é desta terra, está fundamentada num Pai que é soberano, que é santo, que é um Deus celestial, que é um Pai pessoal, um Pai coletivo, e que o reino é dele e é o reino dos céus, está sobre todas as coisas.
Céus, quando nós dissemos na nossa pregação, faz-nos lembrar que em qualquer momento, vocês se lembram, uma ideia agora que o Espírito Santo me deu aqui, é que vocês se lembram que quando Jesus estava no seu momento de maior aflição, que é no Getsêmani, a qual ele estava orando e clamando a Deus, né, ele pede para passar este cálice de ira, né, mas que no entanto fosse feita a vontade de Deus. Vocês se lembram que Pedro então ele corta a orelha de Malco, né, de um dos soldados ali dos sacerdotes, dos guardas dos sacerdotes, e Jesus cura a orelha de Malco e ele repreende Pedro e ele diz assim: cara, se eu quisesse, eu pediria para o meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Se eu mandasse, eu ordenasse, 12 legiões de anjos iam vir me defender. Vocês se lembram que o Evangelho de João, se eu não me engano, ele diz que quando eles vêm até Jesus e quando eles dizem, quem é? E daí ele fala, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele diz como Deus, que todos caem. E olha que interessante o que esse texto nos revela, que nós temos um Pai Todo-Poderoso, um reino celestial, e que não importa as circunstâncias que nós estamos passando, não importa a tribulação, a perseguição, ou o momento de angústia, como Jesus estava passando naquele momento, mesmo que nós estejamos passando um momento de angústia, de aflição, como Jesus passou naquele momento, nós sabemos que é pela permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, nós não estaríamos passando por aquilo ali. Deus mandaria anjos, Deus mandaria o seu socorro. Então em todo momento nós lembramos que fazemos parte de um reino celestial. Mateus no capítulo 5, você pode abrir a Bíblia que está aí pertinho, no versículo 10 ao versículo 12, nos dá essa certeza de que nós fazemos parte do reino dos céus, a qual, mesmo em meio às perseguições, nós estamos dentro do propósito de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja que interessante. Nós temos um tesouro neste reino celestial. Nós temos um tesouro no reino dos céus. Por mais que a perseguição venha, por mais que a calúnia venha, por mais que nós podemos passar momentos angustiados nessa terra, nós sabemos na nossa oração e na nossa pregação que nós temos um Pai soberano e que nós fazemos parte de um reino que não é desta terra, que é um reino dos céus, que está sobre todas as coisas, e que em tudo que nós passamos de tribulação e tudo que nós temos suportado, é um privilégio sofrermos por conta de Jesus Cristo, é um privilégio sofrermos pelo nosso Salvador Jesus Cristo, é um privilégio passarmos pelos sofrimentos que Jesus passou, carregar nos nossos corpos, né, esta dor, as marcas de Cristo, e no entanto, ainda assim, Deus, Ele nos dá o privilégio de termos um tesouro, de estarmos acumulando um tesouro nos céus. E é isso que Jesus vai nos dizer em Mateus no capítulo 6, mais adiante, aí no versículo 19 ao 20, quando nós falamos céus ou céu, nós podemos ter isso em mente, que o nosso reino não é desta terra, que o nosso Pai não é desta terra, que o nosso Senhor não é desta terra, que é um reino superior, é superior do que todas as coisas desse mundo. E do versículo 19 ao 21 do capítulo 6 de Mateus diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Veja que interessante isso. Deus, Ele nos abençoa com a sua presença, com a salvação, com a graça, com o perdão, tantas coisas que nós não merecemos, e ainda assim, quando nós suportamos, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós suportamos a perseguição, a qual nós somos expostos a cada dia como ovelhas enviadas ao matadouro. Jesus, Deus, o nosso Pai Celestial e o nosso Senhor, eles ainda nos recompensam por nós estarmos passando disso. Nós só passamos por esses momentos, nós só temos força para passar por esses momentos por causa da graça e da misericórdia de Deus. E nós já temos a salvação e ainda assim Ele nos
nos presenteia com mais tesouros no céu, dizendo que quando nós passamos por tribulações, nós temos tesouros no céu. E que o nosso foco diário não deve estar nas coisas desse mundo. O cristão, Deus não enriquece ninguém para que o cristão seja um acumulador. O cristão, quando Deus ele prospera na vida financeira, não é para acumular casas, carros nesta vida, mas é para abençoar os irmãos que estão ao nosso redor, porque este é o verdadeiro tesouro, um verdadeiro tesouro que está nos céus, que está guardado, onde ele não pode se perder, mas o tesouro que o cristão acumula de maneira errada nessa terra, contrariando os mandamentos do Senhor. Esse sim o ladrão pode furtar, esse sim a traça pode corroer, esse sim pode a catástrofe, as calamidades levar, mas o tesouro sendo acumulado no céu, esse é um tesouro que está guardado num reino onde não há choro, nem dor, nem lamentos, num reino onde não há morte, num reino onde não há maldade, num reino a qual nós fazemos parte. Quando nas nossas orações nós lembramos que Deus está nos céus e lembramos que temos essa esperança que transcende todas as coisas, nós lembramos que mesmo em qualquer momento, nas nossas felicidades ou nas nossas angústias, nós fazemos parte desse reino celestial. 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 1 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construídas por mãos humanas. Então não importa mais o tesouro que nós temos nessa terra, se temos ou não temos. Não importa mais a perseguição. Na nossa pregação, a dor desse mundo já não vai mais fazer parte, mas somente a alegria de saber que o nosso corpo pode estar se desgastando a cada dia. A doença pode nos acometer, a idade pode nos acometer, uma fatalidade pode acontecer na nossa vida, mas se esta casa, este corpo, esse tabernáculo de carne for destruído, sabemos que temos da parte de Deus um edifício, um corpo glorificado nos céus. Nós temos tesouro guardado lá. Somente a presença de Deus na nossa vida já é um grande tesouro, a graça de Deus, e ainda assim Deus nos recompensa com mais e mais e mais. Que Deus bondoso e glorioso é esse. Como não querer amar e adorar um Deus desse? Como não querer estar próximo? Como não querer orar? Como não querer pregar como Jesus pregou? Qual é a dificuldade que nós temos de proclamar a verdade? O medo das pessoas, o medo do que as pessoas vão dizer, o medo de se nós vamos nos sair bem ou não, será que Deus vai gostar ou não? Se Deus já tem nos recompensado com a sua graça, Ele já tem nos resgatado e nos mostrado que nós fazemos parte de um reino que está sobre todos os reinos dessa terra, que não importa a condição financeira que nós temos, se temos é para repartir com os nossos irmãos, se não temos é porque Deus assim quer em todas as coisas, Deus está nos preparando para a vida eterna. Filipenses no capítulo 1, versículo 20 ao 21 nos dá a certeza de que a morte não é o final. E que não que o cristão deve ansiar por morrer, mas que a morte é uma coisa boa, que morrer é algo bom para o cristão. Olha só o que o nosso irmão apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, ele diz assim, no versículo 20 ao 21 do capítulo 1 de Filipenses: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a certeza de um cristão que sabe que tem um Pai que está nos céus, que sabe que faz parte desse reino, que sabe que está acumulando tesouros nesse reino celestial. Esta é a certeza de que se vivermos por essa vida, se a nossa caminhada for longa nessa terra, nós vivemos para Cristo. E se a perseguição vir, assim como para o apóstolo Paulo nesse momento, até a morte, nós sabemos que o morrer é lucro. O homem que falou isso foi um dos homens mais perseguidos da história, a qual terminou a sua vida sendo decapitado. E ele diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Esta é a certeza que nós temos quando na nossa oração nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Nós nos lembramos de todos esses textos. E tem mais ainda. Filipenses no capítulo 3, 20 nos diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Não só temos casa, um corpo glorificado, não só temos tesouros, não só teremos a presença de Deus, não só teremos os nossos irmãos ao nosso redor, como temos a certeza que nós vamos estar lá. Porque um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá dos céus para nos buscar. Que dia glorioso será esse, a qual não só mais pregaremos e vamos orar sobre o Pai Nosso que estás nos céus, mas estaremos nos céus junto com Ele, com o corpo glorificado, perfeito, ao lado dos nossos irmãos, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso aqui é passageiro. Todas as coisas que vivemos aqui é passageira. A dor, a angústia, tudo que nós podemos passar, até os momentos de felicidade, de alegria, tudo isso é passageiro. Carro, casa, comida, todas as coisas, a roupa, tudo que vivemos aqui é passageiro. Nós devemos estar com o nosso foco nas coisas dos céus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 diz assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por mais que nós vivemos em um mundo injusto, por mais que nós temos pecados, por mais que nós soframos e gememos nesse corpo, nesse tabernáculo de carne, nós aguardamos não só a vinda do nosso Senhor Jesus, mas novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A habitação de Deus, a habitação do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino eterno. E as palavras de Jesus são promessas para aqueles que creem, para aqueles que são seus filhos. E essas, de fato, Ele não volta atrás. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo isso que nós vemos, tudo que vivemos é vão, passageiro, transitório, tangível, mas as coisas celestiais são eternas, as palavras de Deus são eternas e nós teremos um corpo glorificado e eterno. Dito isso, só nos resta um sentimento. A cada momento do nosso dia, a cada circunstância que nós passarmos por essa vida, só nos resta um sentimento. O sentimento de alegria e o desejo de estar com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o Pai Nosso que estás no céu. Salmo 73, versículo 24 ao 26 diz assim: tu me diriges com teu conselho e depois me receberá com honras. O que tenho eu nos céus, senão a ti? O nosso foco não é no tesouro que está lá, é em Deus. E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Nós sabemos que temos um tesouro, nós sabemos que os nossos irmãos estão lá, nós sabemos da vida que teremos lá, nós sabemos que será bom, não haverá choro, nem dor, nem lamentos, mas o nosso anseio por estar nos céus não é pelos benefícios que Deus nos dá, mas é por quem Ele é. É por Ele, o nosso desejo, o nosso sentimento nessa terra é viver para Deus, estar junto com Deus e anseiamos de fato vivermos nos céus com Ele. Nós oramos a um Pai Celestial, a um Pai Soberano, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas que nós conhecemos, perfeito, santo, soberano e exaltado, um Pai amoroso, um Pai que cumpre as suas promessas, um Pai que nos dá segurança, um Pai que nós estamos seguros em seus braços, assim como nós louvamos no louvor dessa noite. Um Pai que nós temos a certeza que as suas palavras não passarão, as suas palavras não voltam atrás. Ele não é homem para que se arrependa e nem para que minta. Ele é um Deus que nos mantém seguro. O nosso Senhor Jesus é o bom pastor, e seja na perseguição, na provação, na angústia, na felicidade, na doença, em cada momento da nossa vida, nós sabemos que Deus está conosco e nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é aonde nós iremos e viveremos com Deus para sempre. Para finalizar, Salmo 121, versículo 1 e 2. Não importa o momento que nós estejamos passando, as palavras do nosso Senhor Jesus, as palavras do nosso Deus através das santas e sagradas escrituras confortam o nosso coração. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.